Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, meus irmãos. Ele é o nosso pastor, o nosso guarda fiel, nossa segurança. É a nossa segurança, o Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos? Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades. Olha nós aqui, mais uma vez. Todos os dias palavra, todos os dias oração, todos os dias louvores. Quem nos sustenta? É o Senhor. Ele é quem nos dá força, coragem. Essa coragem vem de Deus. Esta força minha vem do Senhor. Esta coragem vem do Senhor. Esse vigor vem do Senhor. De todos os dias estar aqui trazendo a palavra ao coração dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no seu coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Em nome de Jesus, seja abençoado aí. Quando você deixa o seu like, você é abençoado, Jesus vai te abençoar. Quando você se inscreve, Jesus viu, Ele vai te abençoar. Você abençoa a obra dele. Quando você envia esta palavra a outras pessoas, Jesus vai te abençoar, porque Ele viu o seu coração, que o seu coração é bom, que eu compartilhei com você a palavra e você compartilha com outras pessoas. Então, nossos corações são bons e Deus gosta, apazigua com o coração bom, fiel. Aleluia, a obra dele, a Ele crê, acreditando que essa obra é dele, que Ele faz, que Ele fez, que Ele sempre fará. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, vamos orar, Pai Nosso, para começar? Entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Eu não vou me cansar de pedir, de falar, porque estou aqui direcionada, meus irmãos. Juntos somos mais fortes. Sozinha aqui eu não faço nada não. Mas com meu Deus, os anjos, o Espírito Santo e com a sua fé, vamos longe. Porque Ele é quem nos conduz para a verdade. É a palavra dele, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra gloriosa do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Amém? Hoje nós vamos para Marcos, capítulo 12, versículo 10. Marcos, capítulo 12, versículo 10. E o refrão da palavra vai falar assim, é o que vai falar na palavra. Jesus Cristo é a pedra da esquina. Meus irmãos, tem muitas pessoas que sabem esse significado, mas tem muitas pessoas que não sabem o significado. O que vai falar na palavra? Jesus Cristo é a pedra da esquina. Vamos aprender mais um pouquinho na faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo? Marcos capítulo 12, versículo 10. Doze, 10. 10 vai falar assim. Ainda não lestes estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Vou ler mais uma vez. Ainda não leste estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Jesus Cristo foi rejeitado quando ele veio ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra. Glória a Deus, vamos para a palavra em nome de Jesus. Não deixe ninguém tirar seu foco não, vamos prestar atenção. Palavra gloriosa, não é pequenininha. Glória a Deus. Jesus Cristo menciona o que as escrituras proféticas falavam ao seu respeito. Atos capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro
revelou às autoridades religiosas que Jesus Cristo é a pedra da esquina, a qual havia sido rejeitada por eles. Os religiosos, que veio a se tornar a pedra principal que sustenta o próprio universo. Vou repetir. Os religiosos que veio a se tornar a pedra principal que sustenta o próprio universo. Jesus Cristo é o alicerce. Meus irmãos, eu vou ler mais uma vez para meus irmãos entenderem. Em Atos capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro revelou às autoridades religiosas que Jesus Cristo é a pedra da esquina, a qual havia sido rejeitada por eles, a qual era rejeitada por eles, os religiosos, e que veio a se tornar a pedra principal que sustenta o próprio universo. Jesus Cristo é o alicerce que sustenta o edifício espiritual de Deus, chamado igreja. Ele é a pedra eleita de Sião. Jesus Cristo é a pedra principal da igreja. Olha que forte. Vamos aprender mais um pouquinho nessa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, gratuita aí para todos nós. Os judeus conheciam muito bem a história da pedra rejeitada. De acordo com 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, o templo de Salomão foi edificado com pedras preparadas, ou seja, as pedras da vinha, cortada no caminho cortado no tamanho ideal, a fim de que fossem encaixadas nas paredes. Porém, no meio daquelas pedras trazidas, apareceu uma pedra de tamanho anormal, a que foi imediatamente rejeitada pelos construtores e posta de lado. Entretanto, ao fazerem a amarração das pedras, surgiu uma brecha maior do que a normal. Então pegaram a pedra que os construtores haviam rejeitado e colocaram no lugar daquela brecha, para ver se encaixava. Veja o que aconteceu. A pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e passou a ser a principal pedra de esquina, que sustenta as paredes do edifício. Glória a Deus! Presta atenção, meus irmãos, que forte, né? Esta pedra que foi rejeitada é Jesus. Mas ele foi encaixado naquele lugar que estava faltando. Vamos continuar para nós entender. No Salmo 118,
versículo 22 e versículo 23, o salmista havia lembrado deste fato histórico, dizendo: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E coisas maravilhosas aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42. O próprio Jesus se referiu a esta história dizendo: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, do ângulo pelo Senhor, foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Forte, né? E é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos continuar para nós entender. Em Mateus capítulo 21, aos nossos olhos. Em Atos capítulo 4, versículo 11, Pedro lembra esta história aos judeus e de forma acertada e incontestável, diz ele: e a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha aí que forte. Vamos entender mais um pouquinho. Preste atenção. Além de ser a pedra da esquina, Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Em Isaías capítulo 28, versículo 16, o profeta Isaías escreveu sobre isso, dizendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê e não se apresse. Aquele que crê, não se apresse. Olha que forte. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma que Cristo é a pedra espiritual que seguia os filhos de Israel no deserto. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Paulo afirma que Jesus Cristo é a pedra espiritual que seguia os filhos de Israel no deserto. Aleluia, glória a Deus, olha aí. Ele seguia no deserto. Vamos continuar para nós entender. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 21, Efésios capítulo 2, versículo 20 e versículo 21, Paulo ainda escreve, dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajuntado cresce para templo. Repetindo, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 20 e versículo 21,
Paulo ainda escreve dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor Jesus Cristo. E a pedra espiritual que sustenta a igreja é a pedra principal que sustenta a igreja da terra. Olha que forte. Ele é a pedra principal que sustenta a igreja na terra. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, Pedro concluiu de forma magistral esta mensagem dizendo, repetindo, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e versículo 5, Pedro concluiu de forma magistral esta mensagem, dizendo, chegando vós para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que forte. Meus irmãos, entendeu? Eu vou repetir. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Pedro concluiu de forma magistral esta mensagem, dizendo, chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedra, o Senhor está falando de nós, vós também como pedra, vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, nós temos que prosseguir como Jesus prosseguiu, como ele enviou os seus apóstolos. Estamos aqui, prosseguindo na palavra, na mensagem do Senhor. Amém? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Jesus Cristo é a pedra da esquina, a pedra assentada, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra angular, a pedra que vive, a pedra espiritual, a pedra que corta sem auxílio de mãos, a pedra de ajuda, aleluia, a pedra que corta sem auxílios de mão. Que forte, né, meus irmãos? Até aqui. Meus irmãos, entendeu qual que é a pedra da esquina? Jesus é a pedra da esquina que foi rejeitado. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. É forte, hein? Ele foi rejeitado pelo homem, mas por Deus não. Ele foi edificado. Glorioso, poderoso, digno de honra e de glória.
Meus irmãos, entendeu? A importância que tem o nome de Jesus, a importância que tem o sangue de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada, mas por Deus ele não foi. Você foi rejeitado pelo homem? Não se sinta, porque por Deus você é amado. Você tem um guarda fiel. Você tem o poderoso que está conosco. O maior está conosco. Não pode temer. Você não tem que temer. Você não pode temer. Prossiga. Seja guerreiro. Lute. A batalha, com Jesus nós venceremos. Com Jesus nós somos mais do que vencedor. Não se esqueça disso. Então venha para Ele. E através desta palavra, eu faço um convite a você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu entendi, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. E Deus vai fazer isso com muito amor, com muito carinho. Porque você reconheceu o Abba Pai, o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai salvar você e sua casa e sua família. Mas prossiga aqui. Não tem como dar errado. É uma receita que essa receita não dá errado, meus irmãos. O Senhor quer resgatar o seu povo. Para você que saiu da presença do Senhor, volta, filho. Volta, filho. Enquanto é tempo, volta, volta. Se decepcionou por alguma coisa, olha para mim. Jesus está falando, olha para mim. Eu não tenho falha. Aleluia. Ele não tem falha. O homem é falho. Quando fala em homem, é geral. É o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adulto. É falho, mas Deus não falha. Amém? É juiz e advogado. Glória a Deus. Você, deixa o seu like aí agora. Seja abençoado. Você envia essa palavra a outras pessoas. Falou com você? Então, envie para alguém que Deus vai falar no coração deles. Em nome de Jesus. Nós vamos ficar em oração, juntinhos. Na mesma fé, na mesma concordância. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado. Seja visitado. Seja abraçado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus. Seja abraçado pelo amor de Deus. Ele é piedoso e misericordioso. Levante a sua cabeça. Viva. Viva Cristo. Viva Cristo. Ele traz vida e vida com abundância. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.